Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos, buscando mais de Deus. Em ti, meu Deus. Hoje nós começamos aqui uma série de 3 mensagens. Vou repetir para você entender. Nós vamos começar hoje uma série que o tema é A Presença que Ressuscita. Repita comigo. A presença. De novo, 1, 2, 3. Querido, e vai ser 3 mensagens, hoje, terça-feira e domingo que vem. Eu te aconselho, se você não conseguir mesmo estar aqui na terça-feira, assista em casa, vai ser transmitido. Mas não perca, eu creio em algo que os céus têm declarado sobre nós nesses dias. Querido, nós aqui, eu não sou super-homem, eu não posso fingir para você, sabe, algo falso de, querido, nós somos homens normais. Eu acredito sim, eu sou homem de Deus, mas não é pelo que eu falo, é pelo que eu vivo. E nesses dias, Deus tem apontado cada situação. Domingo mesmo nós orávamos aqui, a tia Paty subiu aqui para orar para uma pessoa que estava com câncer no estômago. Alguém lembra dessa oração, domingo passado? E antes disso eu tinha pedido para alguém, para todos na verdade, orarem, colocar a mão no coração e declararem sobre doenças, enfermidades. E eu disse assim, talvez se você não tem alguma doença agora, lembre de alguém e ore por alguém. E logo quando a tia Paty subiu, depois disso, ela falou que Deus tocava nela para dizer que alguém estava enfrentando, ou alguém da família enfrentando um câncer. E logo depois foi testemunhado pelo pastor Wallace, por ela, de alguém que botou a mão no coração, que acho que é a mãe, não é isso? A família, alguém da família, está com câncer no estômago. E querido, eu creio em algo que os céus está fazendo aqui. Eu não falo isso para você hoje, simplesmente para, eu vou acreditar nessa igreja, nesse pastor. Não, querido, nós não somos nada. Você precisa entender que existe uma diretiva do céu sobre as nossas vidas. E a presença que ressuscita, você vai entender. Nós estamos no ano que nós declaramos o ano da presença. Nós estamos crendo que tudo que tem morrido, ou que morreu em você, ou que está prestes a morrer, vai ressuscitar em casa, vai ressuscitar no caminho, e pode talvez até estar morto, mas vai ressuscitar no sepulcro. Então serão 3 mensagens, e hoje eu quero falar da presença que ressuscita em casa. Terça-feira eu vou falar da presença que ressuscita no caminho. E domingo que vem eu vou falar da presença que ressuscita no sepulcro. E eu te faço um pedido. Querido, se precisar a gente senta aqui em cima, os irmãos. Traga visitantes, traga amigos para ouvir uma palavra do Senhor, para ouvir uma verdade do céu e para viver algo que o Senhor está fazendo aqui. Amém? Vamos juntos então? Então hoje nós vamos começar aqui com o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 40. A presença que ressuscita em casa. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque a sua única filha que estava com 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Vamos lá para o versículo agora, 49. Versículo 49. Diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo,
o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, Jesus disse, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou. Ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes disse e ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Vamos lá? Quem estava aqui semana passada, lembra que eu preguei sobre a mulher com fluxo de sangue? E por que nós lemos o início e eu logo pulei? Você vai entender. Porque, querido, Jairo, ele entra nesse contexto pedindo uma ajuda a Jesus, mas essa mulher, dentro desse contexto que Jesus vai, essa mulher aparece. E enquanto a filha de Jairo tem 12 anos, aquela mulher tem 12 anos que sofre de uma hemorragia. Eu disse semana passada que enquanto a filha de Jairo nascia, aquela mulher descobria que ela tinha um fluxo interminável e que causava àquela mulher muitos problemas, problemas conjugais, problemas sociais, problemas religiosos. Aquela mulher estava afastada de um lugar. Está falhando esse microfone? Vamos trocar aqui em nome de Jesus, cadê? É alguma coisa? É pilha? É o quê? Se falhar, me dê outra, em nome de Jesus, vai lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, toda essa história, ela traz para a gente algo que Jesus fez completo. Uma mulher que tinha 12 anos sofrendo, uma menina que agora está com 12 anos e está para morrer. Já parou para pensar, querido, que toda a história bíblica, ela tem as suas conexões. O livro de João vai descrever no final que Jesus fez muito mais do que 35 milagres que foram registrados. Só que o que pôde se escrever foi 35. João, o Evangelho de João, escreve 7. Então, cada milagre aponta para nós algo que Jesus quer e vai fazer em nós nessa vida de hoje. Tudo apontava para quem ele era e para a glória dele. Então, quando a gente ouve e entende isso, nós precisamos ver. Existe uma linha. Agostinho de Hipona disse que foram registrados 3 milagres de ressurreição. A da filha de Jairo, o do filho da viúva de Naim e de Lázaro. E por que só 3? Porque os 3 comunicam que todos nós podemos viver uma vida ressurreta em Jesus. Talvez você fale bem assim: pastor, eu estou aqui hoje e eu não estou morto. Querido, Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em delitos, em transgressões e em pecados. Todos nós, quando o pecado atingiu, causou algo, seja alguma doença, você talvez olha para a doença, até mesmo física. Querido, isso é consequência de quê? Quando o pecado, como um vírus, como o do coronavírus em 2020, 19 para 20, entrou e foi proliferando no mundo, e daí todos nós, querido, já nascemos no estado de morte. Todos nós. Davi um dia escreve, Salmo 51, versículo 5, ele vai dizer que desde o ventre da minha mãe, ele vai dizer que em pecado ele foi concebido.
Ele é pecador desde lá. Ele está vivendo muitas das vezes uma morte desde lá. Mas Jesus diz em Apocalipse, tem aparência de vivo, mas está morto. Não tem? Está vivo, está bonito por fora, mas só você sabe como é você por dentro. Por isso que eu creio que Deus ele veio para ressuscitar primeiro em casa. Existe uma linha, querido. Em casa, no caminho e no sepulcro. Casa, sabe o que fala? Fala de intimidade. Fala de um lugar que é seu. Fala de cantos. Você pode até chamar um visitante para sua casa, mas só você sabe os cantos da sua casa. Só você sabe quando você esconde aquela sujeira porque está chegando alguém, e só você sabe o lugar que ele não vai ver e você coloca ali, sabe? Hoje ele veio para ressuscitar coisas dentro de casa. Nós somos uma igreja família. Talvez hoje, se eu falar algo, não se assuste, porque o ambiente aqui hoje é declarar o nome de Jesus em família. Vocês estão comigo? Vamos juntos? Então a gente entra na história de quem? De Jairo. Jairo era um líder da sinagoga. Jairo era um homem de posição, de status. Jairo cuidava da lei, da Torá, dos livros proféticos. Ele organizava tudo, no hebraico Nevinho, Ketuvim, ele organizava tudo. Ele era um homem que estava ali, mas o Jairo, durante a semana também, ele cuidava de todo o ensino. Ele tinha também uma supervisão do Tribunal de Justiça da época. Jairo era um homem de status. Só que todo status, seja ele religioso, social e econômico, diante de uma adversidade, diante de uma situação, muitas das vezes ele não se torna em nada. A pessoa pode ter uma posição religiosa, a pessoa pode dizer na sociedade eu sou esse, economicamente eu sou esse, mas quando uma doença chega, quando uma morte entra, não existe nada que não existe nada que afaga, às vezes, o desespero que surge em nós. Por isso que Jairo entende agora que a religião não é tudo, Jairo entende que o status social não é tudo, Jairo entende que o dinheiro que ele tinha, porque ele tinha dinheiro. Líder da sinagoga era alguém muito rico e não passava necessidade. Ele entende que tudo que ele tinha não era nada, e ele precisava realmente buscar tudo. É aquilo, né? Como a gente sempre canta, se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei, Senhor, só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Só que eu preciso te colocar na história para você entender, porque o Jairo, querido, além de ele ter tudo isso, ele fazia parte de todo esse sistema que queria prender Jesus, que já queria matar Jesus. Eu sempre vou falar nesses dias, para talvez você assistir, não é a Bíblia na íntegra, mas é algo que te inspira. O The Chosen vai contar também a história do Jairo, e quando a gente olha para o Jairo, é basicamente o que eu estou te falando, de alguém que agora olha e fala bem assim, eu preciso caminhar. Só que quando o Jairo ele está envolvido com fariseus, escribas, o Jairo é daqueles que, como em Marcos, capítulo 3, versículo 6, Marcos 3, 6, é aquele que está dizendo assim, vamos se juntar com os herodianos, e vamos fazer o quê? Vamos conspirar para matar Jesus. Jairo talvez já fazia parte, porque era o sistema religioso da época. Só que a necessidade bate na porta de Jairo. Querido, eu falei de manhã e eu repito. Eu sempre preguei algo aqui. Não busque Jesus só pela necessidade. Quem lembra disso? Sempre falei. Só que quando eu falo não buscar Jesus só pela necessidade, é quando a gente vive como um filho pidão, que só fica, pai me dá, me dá. Nunca é assim, pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer tirar de mim? O problema não é buscar Jesus na necessidade, o problema é quando você não tem identidade, querido.
O problema é quando você não reconhece Ele como Pai e você vive como mendigo, só pedindo, pedindo, e não tem problema pedir. Mas quando a gente reconhece que a gente tem um Deus que é poderoso, que é grande, Tiago nos ensina, ele fala, vocês pedem e não recebem, por quê? Pede mal. Vocês não estão entendendo. Jesus ensinou. Então, quando eu olho para toda a história, agora eu vejo o homem como a mulher do fluxo, vindo por uma necessidade. Qual era a necessidade de Jairo? A filha, a única, estava à beira. Você pode adorar Jesus aí, querido? Eu creio que Ele tem algo tão grande para fazer aqui. Obrigado, Jesus. Eu declaro o Teu nome aqui, Jesus. Vem sobre nós, Pai, vem sobre nós. Nos dê o espírito de sabedoria e revelação no Teu conhecimento. Nos faça fluir em tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. E querido, o Jairo, ele está com um problema, mas a primeira coisa que o Jairo entende, eu preciso deixar algumas coisas. Para viver tudo que Jesus tem na minha casa, na minha família, eu preciso vencer algumas barreiras. E as barreiras que Jairo precisa enfrentar, talvez são barreiras que você tem enfrentado nesses dias. Talvez são barreiras que você precisa romper, querido, porque Jairo sabia que ele tinha que estar diante da presença de Jesus. E a primeira barreira que Jairo, ele entende que ele precisa romper, era a barreira da posição. Qual era a barreira? Porque Jairo era um homem que só ficava de pé diante de outros homens. Já imaginou? O Jairo é alguém que o status dele, o papel dele, era ser um homem que estava de pé diante da sociedade, querido, diante de toda a história. Tudo aquele que se prostra aos pés, reconhece essa pessoa como um senhor ou como uma divindade na sua vida. E Jairo agora precisa entender que para buscar a presença que ressuscita, ele precisa deixar a sua posição. Quantas vezes, querido, Deus tem nos chamado para viver o propósito? Quantas vezes você percebe uma necessidade, uma morte dentro de você, e você muitas das vezes não procura o Senhor porque, não, eu tenho uma posição, eu tenho um status, né? Me conheceram desse jeito. Muitas pessoas se orgulham até de coisas que vivem, fazem imoralmente, e acham que, não, é porque é a minha posição, eu sou, querido, não. Para estar diante da presença que ressuscita, nós precisamos primeiro pedir, Senhor, eu quero romper com toda a barreira da posição, de todo o status. Sabe, é o Zaqueu, que era um homem também na época de moral, era um homem que tinha toda a moral com o sistema, mas é o homem agora que sai correndo para subir numa árvore, porque ele entendeu que quem é tudo é Cristo, e ele precisa dele. Então Zaqueu agora ele olha e fala bem assim, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus nem pediu nada, mas diante da presença, Zaqueu entende que ele precisa entregar tudo, querido. Sabe o que eu vejo isso? São homens que estão decididos a deixar a sua posição. Não, porque eu preciso estar de pé. Jairo entendeu que ele precisava estar de joelho, e a Bíblia diz, vamos lá agora, de forma expositiva comigo, 8:40-41, Jairo entende que ele precisava estar de quê? De joelho. Imagina, querido, um homem. Segunda barreira, barreira da religião. Por quê, pastor? Barreira da oposição. Primeiro era a posição, agora é da o quê? Porque ele tinha seus amigos, os escribas, os fariseus. Ele tinha aqueles que caminhavam junto com ele e que agora ele precisava dizer bem assim, ou eu escolho a minha reputação, ou a minha filha morre.
Por isso que diante de Jesus, querido, sua reputação não é nada. O que eu sou na sociedade não é nada. Diante de Jesus é o que eu represento para Ele. É a forma que eu me lanço. Por isso que Jairo agora, ao invés de escolher os amigos do sistema, ele escolhe quem? Jesus. Muitas pessoas têm medo da oposição. Muita gente tem medo de se entregar a Jesus, porque tem medo. O que vai pensar de mim agora na escola? O que vão pensar de mim na faculdade, né? E se eu decido casar, né? Eu sempre falei a minha vida inteira, eu que não caso, e agora casou, vai colocar uma coleira, não é isso que o mundo fala às vezes? Não, querido, eu vou colocar uma aliança e viver um propósito, porque eu não tenho medo da oposição, eu não tenho medo daquele do que dizem, eu quero viver algo. Então eu rompo com a barreira da posição, meu status, mas agora eu rompo com toda a multidão, porque, querido, toma cuidado com a multidão é aqueles que podem até te aplaudir, mas depois é aqueles que vão dizer assim, crucificam, é aqueles que estão dizendo assim, pode crucificar, liberta o criminoso e crucifica, porque você vai entender, os amigos, você vai entender o que esse homem viveu. Terceira barreira do orgulho. Qual é a barreira? Querido, como o orgulho tem matado pessoas. Orgulho é igual mau hálito. Orgulho é igual o quê? Quem tem, muitas das vezes não sabe que não tem, que tem. Vai lá de novo, quem tem, muitas das vezes não sabe que tem e incomoda quem não tem. Porque o orgulho é assim, ele nasce de dentro. E a pessoa não vai percebendo que ela vai se tornando orgulhosa. E Jesus quer ressuscitar famílias, ressuscitar casas. Só que tem pessoas vivendo no orgulho. Tem homens vivendo no ego. Tem homens vivendo fora do propósito. Querido, sabe o que Jesus veio? Para quebrar o orgulho de Jairo. O orgulho, eu era antes, era ouvido, né? As pessoas paravam para ouvir, agora ele está clamando, agora ele está de joelho, pedindo ajuda. É por conta de orgulho que casamentos não vão para frente. É por conta de orgulhos que filhos não estão obedecendo pais. É por conta do ego, é por conta de tanta coisa, é por conta de orgulho que muitas vezes Deus abre uma porta de emprego e daqui a pouco você está lá, você é um ótimo colaborador, mas quando começa a ser exigido, você começa, não, mas eu não, aí começa a se encher de orgulho, meus direitos, só que daqui a pouco você se esquece. Cara, Deus te colocou lá por um propósito e Deus está querendo que você viva. Tem lugares que vão ser ruins, mas eu acredito, querido, que a maioria das vezes nós estamos deixando por causa de orgulho, lugares que o Senhor deixou para nós, portas abertas. Hoje tem se levantado, por exemplo, uma pauta, e quando eu olho para isso, eu vejo muitas das vezes o orgulho que tem matado. Como assim, pastor? Por exemplo, nós vimos no estado essa semana passada, o índice de feminicídio. Tinha tempo que não tinha no Espírito Santo feminicídio. E acontece logo com a comandante da Guarda Municipal de Vitória. Lá em São Paulo, se não me falha a memória, aconteceu com uma policial. E daí, sabe o que isso me remete muitas vezes? Um ego, um orgulho, um falso entendimento do que é ter uma posição. Sabe, querido, eu tenho entendido nesses dias, e o que me dói é quando nós olhamos pessoas dizendo assim, essa opressão que está acontecendo com as mulheres saiu da igreja, porque foi ensinado na igreja que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, mas submissão nunca foi opressão. Submissão sempre foi uma resposta de amor e honra. Submissão sempre foi, sim, estar debaixo, mas participar da mesma missão. O problema é que muito homem com ego não tem entendido o que é andar, sabe, dentro dessa responsabilidade que o Senhor nos deu. Vocês estão aí, gente? Não, eu preciso... Posso falar? O problema, sabe qual é? Que a gente está vivendo, muitas das vezes, mortes. É porque Deus disse assim,
Maridos, amem as suas mulheres como Cristo. E só isso? Acabou o versículo? E se entregou por ela. Na verdade, quem era para morrer era a mulher? É o ego, é o orgulho do homem. E aqui eu não estou defendendo pauta nenhuma. Aqui eu estou defendendo a palavra, querido, e concordo com todo tipo de manifestação que defende princípios. Sabe por quê? Porque muitas das vezes tem homens opressores, tem homens dominadores, tem homens narcisistas, tem homens que oprimem, e mais do que oprimir, tem homens agressores. Tem coisas que vão ser pecado, mas tem coisas que vão ser crime. Se Deus tivesse escolhido a mulher para ser pisada, ele teria tirado a mulher da sola do pé do homem. Se ele tivesse criado a mulher para ser só dominada, ele teria tirado uma parte da cabeça. Mas quando ele faz Adão dormir, ele tira do lado. Para quê? Abraçar, cuidar, viver o propósito juntos. Só que o problema é que a falta de entendimento tem gerado muita coisa. Tem gerado violência, tem gerado meninas hoje talvez dizendo assim, eu casar, para quê? Viver com um homem desse jeito, sabe? Então deixa eu te falar uma coisa. Que todo pecado entre no estágio de arrependimento. Mas que todo crime seja cuidado pela justiça. Querido, tem coisas que vai ser pecado. Mas tem coisas que são crime. E eu estou hoje aqui falando como alguém que creio que a presença que ressuscita, ela quer entrar na nossa casa. Mas às vezes o orgulho não quer deixar. Então que caia todo o falso entendimento do nosso meio. Se a igreja por um tempo ensinou isso errado, eu não estou aqui para defender, mas eu estou aqui para falar da verdadeira verdade que é o Evangelho. Então, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E se alguém precisar morrer, que seja eu e você. O nosso ego, porque Cristo amou e morreu pela igreja. Muitos dizem, mas eu vejo lá em Lucas 8, Deus falando, Maria Madalena, aquela que tinha espíritos malignos, a Susana, eu vejo a Osana, eu vejo tantas mulheres sendo descritas na Bíblia, eu vejo o livro de Esther, eu vejo o livro de Ruth, eu vejo Esther sendo usada para dizer assim, vamos lá gente, vamos jejuar, porque Deus ele quer salvar o nosso povo. Então mulheres, eu declaro em nome de Jesus, Jesus ama vocês, e Ele chamou vocês para cumprir um propósito, amém? Pastor, faz parte da mensagem? Faz, porque ele quer ressuscitar, querido. Ele quer ressuscitar. E eu creio em nome de Jesus que, homens, nós vamos nos posicionar como homens de verdade, que ama e protege. Tem homem aí comigo? Tem? Não, tá fraco. Parece homem não. Tem homem aí comigo? Bora então. Então a barreira do orgulho ele quebrou. Só que quando ele quebra o status da posição, da religião e do orgulho, Jairo agora ele se lança aonde? Aos pés. Querido, eu estou falando desde semana passada. O que a mulher fez do fluxo de sangue? Ela foi aonde? Aos pés. Os pés, segundo toda a história, segundo a Bíblia, ele é o maior ponto de conexão da criatura com o seu Criador. Quem estava aqui nas primícias de janeiro, eu falei sobre Siddhartha Gautama. Eu falei do monumento que nós temos no estado hoje como um dos maiores, que é ali em Biraçu, do Buda. Todo mundo que já passou, talvez alguns até já tiraram a foto com o Budinha, né? Então, você sabe o que eu estou falando. Só que quando eu olho para o Siddhartha Gautama, que foi denominado como Buda, e daí a religião budismo veio, ou iluminado, nós olhamos que esse homem, ele estava como Jairo, ele estava como? O pastor hoje vai pregar sobre o budismo, vai lá, presta atenção. Ele estava como Jairo. Siddhartha Gautama, ele era um príncipe indiano, e ele vivia envolto dos seus luxos. Siddhartha Gautama, ele não via nenhum tipo de problema em casa, porque a sua casa desfrutava de muita coisa boa. Até que aos 29 anos, Siddhartha Gautama, ele olhou, um dia ele falou bem assim, cara, existe doença.
existe velhice, existe morte. Um dia que ele saiu na rua, ele viu pessoas sofrendo, ele falou bem assim: não faz sentido eu estar aqui dentro desse palácio e essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas precisam ser iluminadas. Daí Siddhartha Gautama, ele vai debaixo de uma árvore, ele senta, e a história vai dizer que ele entra num estado chamado de nirvana. O que é esse estado? Segundo a psicologia, é quando alguém está em profunda meditação, que entra em transe. E ele sentado ali, ele cria uma conexão, e nesse lugar ele é chamado do homem iluminado. Só que quando a gente olha o monumento ali de Ibiraçu, a gente vai ver, existe o Buda, que antes era o Siddhartha, e existe o que aos pés dele? Os budinhas, os súditos ali pequenininho, e eles estão aonde? Aos pés. Sabe o que isso, essa imagem remete para mim e para você? Que o maior ponto de conexão de uma criatura com o seu Criador é aonde? É aos pés. Siddhartha Gautama, aquele dia, ele foi descrito como o iluminado, aquele que se tornou a luz. E daí veio as 4 verdades do budismo. Mas, querido, Jairo, aquele dia, quando ele vai aos pés, ele não vai para um ambiente dizendo assim: agora eu sou iluminado. Não, ele vai dizer: eu encontrei a luz. Não é uma luz que é própria, não é uma luz que é minha, mas é uma luz que vem dele. E aquele dia ele se lança aos pés de Jesus para dizer assim: cara, eu sei o que você carrega, eu sei o que você vive. E Jairo, ele fala: minha única filha. Você já parou para pensar nisso? A sua única filha estava doente. E a história vai dizer que nesse caminho Jesus fala: vamos então, Jairo. Só que Jesus está caminhando com Jairo, querido. Vamos lá para casa, vamos lá curar a sua menina. Só que no meio do caminho, quem ele encontra? A mulher do fluxo de sangue. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Jairo. Acelera aí, Jesus. Vamos lá, Jesus, minha filha está doente. Você falou que ia, né? A agonia do Jairo, querido. Tem pai aqui, tem mãe aqui. Se você encontra um remédio, a agonia, né, de logo dar esse remédio. Esses dias nós estávamos viajando com o Calebinho, e Jesus está curando, né, Dani? A gente crê, vai curar em nome de Jesus ele dessa asma. E o Calebinho deu uma crise. E eu estava lá e eu falei bem assim, e daqui a pouco minha mãe falou: Caleb está com crise. E ela percebeu aqui nele, né? Estava afundando, e ele lá, e daqui a pouco eu falei: Caleb, fala para o tio, Caleb. Tio, já não estou conseguindo nem respirar. E a bombinha tinha acabado, lá na Bahia. E saiu doido, querido. Vamos encontrar esse remédio, né, mãe? Vamos encontrar esse remédio. Querido, quem sabe o que passa mediante uma dor, entende o que Jairo está passando. Sabe, não tem? Quando encontra o remédio, vamos lá, toma um remédio. Vamos lá, e você está na esperança que aquele remédio vai resolver e vai ficar tudo certo. Porque a gente fica agoniado. Imagina a agonia do Jairo. E Jesus para atender uma mulher que não tinha nome, lembra comigo? Ela não era ninguém, mas quando ela toca em Jesus, Jesus fala: alguém tocou em mim, ela se torna alguém. E agora depois Jesus fala: filha, a tua fé te curou. Lembra que eu disse que Jesus, quando ela toca, Jesus não é bobo, gente, ele sabia que tinha sido ela, mas ele fala: alguém me tocou. O que Jesus estava fazendo? Restaurando a voz daquela mulher. Ela não podia falar, ela era impura, ela estava num fluxo, tudo que ela tocava era contaminado. Mas quando Jesus fala: quem me tocou? Ela fala: foi eu. A mulher que não tinha voz, agora ela pode falar. Por isso que Jesus ama as mulheres, amém? Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que o caminho te amadurece. Sabe, a gente não está muitas vezes acostumado com os processos de Jesus, porque ele disse que vai fazer, não é? Só que nesse caminho, às vezes ele vai parar, porque não é no seu relógio, é no relógio dele. Nesse caminho você vai olhar e falar bem assim: poxa, Deus está fazendo o casamento de fulano e o meu. Deus está curando fulano e a minha vida. Mas sabe de uma coisa, querido? Tudo existe um tempo certo de Deus para agir. E quando Deus está olhando para Jairo, eu estou olhando e vendo Deus falando bem assim: Jairo, você precisa esperar. Gente, a gente tem dificuldade de esperar, não tem? Mundo micro-ondas,
que é? Mundo micro-ondas, mundo iFood, tudo muito rápido. Não é assim, gente? Tem alguém que está sofrendo aí de aceleração? E ele falando, calma, Jairo. Só que muitas vezes, querido, a necessidade, ela nos faz ter urgência. Só que a primeira coisa que ele está ensinando é, Jairo, espera. A segunda coisa que ele está ensinando, Jairo, confia em mim, Jairo. Fica tranquilo, Jairo. Sabe, esse processo, calma, Jairo, vai acontecer. Só que depois ele está ensinando Jairo, além de esperar, de confiar, permanece, Jairo. Porque Jairo está olhando para ele, está confiando, querido. Deus não perde o tempo. Nesse período ele constrói uma fé. Deixa eu falar de novo, querido. Deus não perde tempo. Ele quer construir a sua fé. Como a gente cantava? Lá maior, como a gente cantava? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance? As montanhas e vales. As montanhas e vales, desertos e mares, atravessam e levam pra perto. Minhas provações não são maiores. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover. Olha o que essa canção diz. Vamos lá. Eu vou lutar e vencer, vou lutar e correr. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Mas é muito fácil cantar isso quando a gente está bem. Difícil é cantar isso quando Lucas 8,49 chega, porque Jesus cura a mulher do fluxo, passa um tempo, e eu queria saber que tempo foi esse, a Bíblia não descreve, mas daqui a pouco vai dizer assim, enquanto Jesus falava com ela, filha, tua fé te curou. Chegou alguém da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disse, a tua filha morreu. Ponto final. Não incomode mais o mestre. Querido, já parou para pensar a insensatez dessa pessoa? Por conta do meu ofício, muitas das vezes, eu preciso anunciar alguns falecimentos, e eu sei que eu preciso escolher palavras, eu sei que eu preciso chegar de uma forma, mas aqui não. Aqui simplesmente chega e fala, morreu sua filha, cara. Para de perturbar o mestre. Imagina o Jairo, querido. Poxa, Deus, eu falei, estava demorando. Se o Senhor não tivesse parado por essa mulher, minha filha, imagina, a Bíblia não escreve, mas eu viajo às vezes para entender que o Jairo, ele talvez teve crises ali nesse momento, talvez bateu o desespero no Jairo, talvez ativou algumas coisas no Jairo, e o Jairo entrou em desespero. Querido, quantas vezes a gente entra em desespero diante de más notícias, e a gente esquece da presença que ressuscita. Nós esquecemos da presença do Cristo que nos coloca de pé, porque Salmo 112, versículo 7, Salmo 112, 7, vai dizer que nós não podemos temer as más notícias, mas confiar no Senhor. Quantas vezes eu falei de manhã, onde desenvolvi, um trem, uma síndrome, de colocar meu celular sempre no vibracal, porque eu sempre tinha medo de alguém me ligar e dizer assim, alguém da sua família morreu. Sabe, aquele fulano morreu, e às vezes, o toque me dava agonia, porque todas as ligações era de problema, era disso, e o toque me dava agonia. Eu silenciei, e isso tem anos. Só que eu percebi na minha vida, que esses dias eu falei, gente, desde aquela época, meu celular está no silencioso.
E querido, e é uma verdade, meu celular nunca está tocando. E não é porque, eu estou sempre ocupado, não. É porque virou um modo automático da minha vida. Se proteger das más notícias. Só que quem confia no Senhor não teme as más notícias, querido. A má notícia chegou. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Sempre vai ter uma voz da sua mente dizendo: acabou, morreu, já foi, não tem mais. Só que a voz de Cristo hoje, sabe qual é? Eu imagino o Jairo cheio de medo, desesperado, e o próximo versículo vai dizer assim: Jairo, não tenha medo, somente creia, Jairo. Querido, o verdadeiro amor de Jesus nessa noite lança fora todo medo. Todo medo, todo medo. Ei, talvez você olha, medo veio da onde? Medo veio lá de Gênesis 3:10. Medo é fruto do pecado. Tendo eles ouvido a voz de Deus, eles se esconderam com medo. Em Gênesis vai dizer, medo não é um fruto simplesmente de um problema, é fruto de pecado. E nós precisamos olhar para a Bíblia. E quando Jesus fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo, ele está declarando, ei, o medo, o problema não é sentir medo, o problema é quando o medo te domina. O problema é como o medo não te faz avançar, o medo não te faz romper, de viver o propósito. Talvez aquele dia a alma de Jairo gritou, a angústia bateu, o desespero chegou, mas tinha algo ainda que ele tinha se esquecido: Cristo. Jesus Cristo, aquele que diz, não tenha medo. Querido, Jairo estava fazendo tudo certo, segundo as Crônicas 7:14. Tudo certo. Um dia Salomão ouviu Deus falando bem assim: Salomão, se um dia você clamar, e eu clamou é assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei. O Jairo já tinha se humilhado? Sim. O Jairo tinha orado? Sim, porque oração é uma conversa, querido. Ele já tinha chegado e falado: Senhor, minha filha, a única, está doente, Senhor, eu suplico. Jairo tinha buscado a face, na minha concepção sim, porque ele estava andando com Jesus. Ele estava ali próximo a Jesus. O Jairo se converteu dos seus maus caminhos, sim, porque ele já não estava mais no caminho da sinagoga, ele estava do caminho na sua casa com Cristo. Ele percebeu que a sinagoga não era maior que Cristo. Ele percebeu que nenhum líder religioso, nada é maior que Cristo. Só que Jairo esquece do final: eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Querido, quando a gente entende a verdade do Evangelho, tudo muda na nossa vida. Jairo agora está olhando e falando: esse cara, vamos lá, Jesus está olhando para ele e fala: Jairo, vamos lá, cara. E para a gente finalizar essa palavra, sabe de uma coisa? Quem anda com Jesus, só para você entender, não negocia com notícias, ele anda por promessa, querido. Amém? Não tenha medo de notícia. Notícia vem, notícia agora, notícia passada. Não é nenhum jornal, é Jesus dizendo para nós: a promessa ainda está de pé, querido. Eu sou aquele que me revelo a você e quero que você viva o propósito. Só que o Jairo chega em casa agora. E quando o Jairo chega em casa, eu sirvo um Jesus que é da realidade. Por isso que eu apresento para vocês hoje quem? Jesus. Pensa comigo, um pai olhar para uma filha morta deve ser bom, gente. A sua única ainda. Deve ser horrível. Jesus poupou Jairo disso? Ele poderia talvez ter poupado? Jesus poderia ter chegado: Jairo, fica aqui, do lado de fora, e entrado lá e dizer bem assim: Talita cumi, que no aramaico é: menina, levanta. Só que Jesus falou bem assim: fica todo mundo aí. Vem somente Pedro, Tiago e João. Os três que sempre esteve envoltos de ambientes de morte e ressurreição. Porque no Getsemane eles estavam lá. Na transfiguração eles estavam lá. Pedro, Tiago e João. Entra vocês, o pai da menina e a mãe. E quando eles olham,
Eu gosto da cena do The Chosen, que é olhar e ver aquela comoção ali da família. A mulher dizendo, poxa, por que você sumiu? Cara, era para você estar aqui. Só que Jesus, querido, Jesus nunca vai nos poupar do sofrimento. Se alguém está pregando o evangelho para você sem dor, é mentira. O evangelho, sim, tem, querido, os nossos momentos de dor, porque se não tivesse a dor, Jesus nunca seria a cura. Se não tivesse, às vezes, a luta, Jesus nunca seria a nossa vitória. Só que tem pregado um evangelho só de vitória? Não, querido. No mundo, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não vai te livrar da dor, mas Ele vai estar com você na dor. Você quer uma garantia melhor do que essa? Porque a dor te amadurece. Tudo que cresce dói, não é assim? Segundo nossos irmãos aí da academia, do cross, no pain no gain. Como é no pain no gain? Sem dor, sem ganho. Só que, querido, se está doendo é porque você está aprendendo, né? Ele está te ensinando a viver algo nesses dias. E um detalhe que me chama muita atenção. Qual é o detalhe? Eu estou no ritmo de Jesus, tá? Hoje eu não estou acelerado, estou no ritmo de Jesus. Jesus chega lá, Huguinho, na casa desse homem, está um desespero. E o versículo 52 vai dizer que o povo estava o quê? Gente, vocês sabiam que segundo a cultura judaica, se contratava profissionais para chorar no velório? E esses profissionais eram chamados de carpideiras. E, sério, eu imagino às vezes uma pessoa que é muito ruim, você tem que contratar alguém para chorar no velório dele. Para não ficar feio, né, ele sozinho ali. Só que eles estão fazendo o quê? Chorando, lamentando e chorando por ela. Jesus fala bem assim, não chorem. Ela está dormindo, porque o diagnóstico físico diz que ela está morta, mas o prognóstico teológico, segundo Hernandes Dias Lopes, vai dizer que Jesus ele não caminha segundo aquela mulher, segundo o diagnóstico físico, morre. Jesus não, ele está caminhando na Bíblia. Porque quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o que a Bíblia vai dizer? Irmãos, não sejam ignorantes quanto aos que dormem. Não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Por isso que nós cremos, quando um cristão morre, ele está fazendo o quê? Dormindo. Ele dormiu. Porque no diagnóstico físico é morte, mas no prognóstico é o quê? Dormir. Lembra de Estevão, lembra? Atos capítulo 7, versículo 60. Todo mundo pensando que Estevão morreu. Enquanto caiu de joelho, bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Tendo dito isso, mimiu. É só você lembrar de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis o mistério. Aí está o mistério. Qual é o mistério? Nem todos nós aqui dormiremos. Graças a Deus. Ele pode voltar, amém? Mas todos nós seremos transformados. Ao som da trombeta, quando a trombeta tocar, o próximo versículo vai dizer: no abrir, no piscar de olhos, nós seremos transformados. Os mortos vão ressuscitar, mas querido, todos nós seremos corpos transformados. Mas qual é o cerne do prognóstico? A gente não dorme, a gente não morre, a gente dorme. E aquele Jesus fala bem assim: fica de boa, ela não morreu, ela está o quê? Dormindo. Porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 12, 7, se não me falha a memória, que o pó volta e o Espírito volta que o deu. Então, o pó já tinha voltado à terra? Ainda não. Estava em casa, gente. O milagre ainda estava lá. Só que o Espírito já tinha voltado a Deus. Você vai entender isso no final. A Bíblia vai dizer que quanto aquele povo, volta para mim, Marquinhos, Paulinho, eles estavam chorando, lamentando. Jesus fala: não chore que ela, isso aí, volta, não pode ir, ela dorme. Olha o que esses miseráveis vão fazer.
todos começaram a rir dele. Gente, eles não estavam chorando, lamentando. Ah, mas ela não vai, ela está dormindo só, gente, não morreu. Imagina isso. Aí a gente fica dando ouvido para os outros. Aí a gente fica achando que tem gente que está chorando pela gente de verdade. Não, gente. O único que chorou de verdade, sabe, foi Jesus Cristo. E quando a gente anda na medida dele, a gente sim chora de verdade por um amigo. Porque ele chorou por Lázaro. Mas, muitas das vezes, o restante é só um momento. Quando existe uma verdade do Evangelho, todos começam a rir. Só que daí eu quero ir para o final. Louvor, vamos lá. Querido, um detalhe aqui. Ele segura na mão da menina. Ele faz o quê? Quando ele segura na mão da menina, o termo grego vai dizer que ele aperta forte, Marcelo, a mão dela. E ele vai dizer assim, Talita cumi. Que não era o nome dela. Era o termo aramaico, o mesmo termo que ele usou na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparastes? A mesma língua. No momento onde ele vai entregar o Espírito, é a mesma língua que agora ele usa para dizer assim, o Espírito vai voltar para o corpo. Porque quando Jesus fala, menina levanta, a Bíblia vai dizer que imediatamente aquela menina se levantou. Os pais dela ficaram maravilhados, mas eles lhe ordenou que não contasse para ninguém. Jesus disse, dá de comer para essa menina. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O que Jesus faz nessa casa é algo que o sistema religioso não acreditava, era algo que a família não mais acreditava, era talvez algo que nem o Jairo mais acreditava, mas Jesus ressuscitou dentro de uma casa. Sabe o que eu quero fechar nessa palavra com você hoje? Lembra que Eclesiastes lá vai dizer, o pó volta à terra e o Espírito a Deus. Eu imagino Jesus orando, pegando a mão daquela mulher, mas em conexão com o Pai, e assim dentro clamando, Pai, levante essa menina, devolve agora a ela. Eu sei que o Espírito foi para o Senhor, mas agora devolve a essa menina. Querido, alguém que estava na flor da idade, uma menina com 12 anos se convertia em mulher naquela época judia, uma menina que estava em transição de vida, agora ela está em morte, mas Jesus fala bem assim, sua vida não vai parar, você vai prosseguir, porque a ressurreição chegou na sua casa. Sabe o que eu vim declarar hoje sobre a sua vida? A ressurreição chegou na sua casa, querido. Querido, eu não vim aqui simplesmente falar de milagres, eu vim aqui falar que a presença que ressuscita, ela chegou na sua casa. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo na nossa casa, não é o que dizem, não é o que eu acho, é o que Ele está declarando sobre nós. Não tenha medo, somente creia. Sabe o que eu vim declarar? Que relacionamentos mortos vão voltar a ter vida. Eu vim declarar que filhos perdidos, eles vão voltar a viver em Jesus. Eu vim declarar, querido, que fé morta vai voltar a viver e ter obras em Jesus. Eu vim declarar, se você está frio espiritualmente, você não ama mais Jesus, você perdeu a sua vida, hoje Ele ressuscita você. Hoje Ele faz um milagre dentro de casa. Ei, querido, deixa Ele organizar a sua casa hoje. Deixa Ele mudar as coisas de lugar, deixa Ele chegar, deixa Ele falar bem assim, ei, tira esse monte de gente que está na sua vida, tira, só vai entrar esses aqui, ó, porque talvez tem muita gente dentro de um ambiente e que está incrédulo, que não está crendo no que você vai viver. Querido, uma coisa é amar as pessoas, outra coisa é viver sendo influenciado por pessoas que não querem viver o propósito. Então continue amando os seus amigos, as pessoas. Eu não estou falando para você abandonar, mas tem gente que mais vai te fazer mal do que te fazer bem. Então tem coisas que nós precisamos cortar, não relacionamentos, mas cortar a voz dessa pessoa na nossa vida. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. A presença que ressuscita está aqui. Coloque-se de pé no seu lugar. Essa mensagem ela continua terça-feira. Até domingo você vai entender
o que de fato é a presença que ressuscita. Mas hoje, Ele te chama para viver algo real nele. Ele te chama para viver um propósito eterno nele. Ele te chama para ser liberto da sua posição, da oposição, da opinião dos outros. Ele te chama para ser liberto do orgulho, do ego. Ele te chama para viver a verdade do Evangelho. Vamos, querido, vamos.